Olá, seja muito bem-vindo ao Bissócio. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai desenvolver uma base de dados em MySQL para um restaurante, com o tema natalino, já que hoje é dia 24, o momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente vai fazer a diagramação, toda a questão da normalização, diagrama ER, entidade de relacionamento, a gente vai entender a problemática da questão da necessidade da base de dados e após a diagramação a gente vai fazer a etapa da codificação. A gente vai desenvolver uma base de dados do zero para entender como funciona, utilizando a tecnologia MySQL, uma base de dados relacional, para entender como funciona o passo a passo da construção dessa base de dados relacional como modelo para que você desenvolva novos projetos em cima dessa base. Tá? O que a gente vai utilizar aqui é a plataforma de tecnologia mais básica e mais encontrada, mais popular. A gente não vai baixar o MySQL Server para utilizar com algum software mais tecnológico, utilizar a inteligência artificial para nos auxiliar com a questão da geração dos códigos. A gente vai utilizar a plataforma mais comum e corporativamente utilizada possível, tá? Porque é o Champ, a gente vai baixar o Champ, então, se você tem Linux, se você tem macOS, se você tem Windows, você vai lá, baixa o XAMPP, que é o Champ, e a gente simplesmente executa ali o MySQL e faz os códigos através do phpMyAdmin, que é a ferramenta geralmente padrão que os servidores com interface gráfica utilizam para a gente fazer a gestão da base de dados, nesse caso com MySQL. Isso, inclusive, dispensa a gente instalar ferramentas e configurar a questão da conexão local com MySQL, colocar senhas, usuários, tá? A gente vai dispensar isso, a gente vai já entrar no phpMyAdmin rodando o servidor MySQL. Você pode usar o MySQL ao invés do phpMyAdmin, que é o padrão, a interface gráfica padrão, para a gente, perdão, para a gente utilizar. Você pode utilizar o MySQL Workbench, você pode utilizar o DataGrip, que é da JetBrains, você pode utilizar extensões do VS Code, que usa ali o Copilot com inteligência artificial, mas aí você precisa fazer a conexão. O importante é que você tenha o MySQL Server, o servidor do MySQL para rodar, o motor para rodar a base de dados, e aí não importa qual é o programa que você utilize de front-end como consumo da interface gráfica. A gente vai utilizar o padrão que é o phpMyAdmin. O contexto da nossa base de dados é o seguinte: o restaurante do Papai Noel ele está localizado no Polo Norte e ele está enfrentando muitos desafios para gerenciar o fluxo mágico de clientes durante essa temporada de Natal. Com os elfos e atendentes, as renas como clientes e itens exclusivos desse cardápio inspirado no espírito natalino, esse restaurante ele precisa de uma base de dados eficiente, uma sistematização para organizar as operações, que está tudo um caos, tá? Os desafios eles incluem, então, a gente gerenciar os clientes, fazer o registro de atividades nessa base de dados, identificar quais são os clientes e desses clientes quem é que são os atendentes, tá? Esses atendentes eles vão servir mesas, então a gente vai ter itens mágicos como bebidas quentes do Polo, chocolate quente com canela encantada, doces de Natal, bengalas doces, pratos festivos, enfim. E esses itens eles vão ser servidos, obviamente, em mesas. Então, precisa ter mesas, precisa ter gerenciamento de comandas, abertura, encerramento, cancelamento de comandas, registro de pedidos, tá? Relacionadas aos clientes e quem os atendeu. Então, a gente precisa fazer essa relação, permitindo identificar aí quem fez o atendimento para premiar aí os melhores elfos funcionários do Papai Noel e da Mamãe Noel no final da temporada natalina e ver quem tira o prêmio de maior vendedor aí desse restaurante, tá? Uma base de dados relacional que seja robusta é o necessário para a gente organizar essas informações, tá? E garantir que esse restaurante natalino, esse restaurante do Noel, continue oferecendo essa experiência de qualidade e mágica e impecável durante o Natal. Para a gente entender o que a gente vai desenvolver, com o phpMyAdmin, eu tirei um print aí do diagrama ER no final, que a gente vai construir até o final desse encontro. É o diagrama entidade de relacionamento, o diagrama ER que a gente chama, tá? Onde que a gente tem as entidades, que são as tables, as tabelas, e os relacionamentos, que são as linhas, tá? A gente não tem multiplicidades aqui, porque eu vou colocá-las em modo texto, que fica mais simples,
Até porque eu ia colocá-las aqui na imagem, mas o PHP-MadMe não tem essa funcionalidade de multiplicidades, então acabei colocando em modo texto. Para a gente entender simplesmente as entidades e os seus relacionamentos, a gente começa ali lá na esquerda com os clientes. Então, o cliente ele tem uma chave primária que é o CPF, ou seja, cada pessoa tem o seu CPF específico. Eu coloquei varchar de 11 porque se a gente fosse colocar simplesmente dado numérico, tem que ser um número muito grande. Então, e muito grande é muito peso para a nossa base de dados. A gente teria que ter uma unidade de peso de medida aí de tamanho específica, não poderia ser simplesmente um inteiro, ia dar overflow, tá? A gente vai, então, varchar é melhor. A gente vai falar isso em seguida quando a gente for codificar. O cliente também ele tem um nome, ele pode estar ativo ou não, tá? Isso ali é um tiny int ou um boolean para dizer se verdadeiro ele é um cliente ativo na base de dados ou falso se é um cliente que está inativo na base de dados. Eu poderia fazer uma table também de atendente e relacionar esse atendente com o cliente, porque o atendente também tem um CPF que pode consumir no restaurante do Noel, tá? Mas por questão de otimização da base de dados, nessa regra de negócios, eu coloquei o atendente como simplesmente um campo de verdadeiro ou falso. Pode ser tinyInt ou boolean, enfim. Nesse caso, tinyInt, 0, 1, tá? Onde que 0 é falso, ou seja, a pessoa, o cliente, no caso, ele não é um atendente, e um verdadeiro, esse cliente também é um atendente, ou seja, ele é um elfo funcionário desse restaurante do Noel. A gente também tem as categorias de itens, tá? A table categoria, ela faz o seguinte, a gente tem vários itens, tá? Então tem um código que é gerado automaticamente, esse código é uma chave primária e a descrição. Por exemplo, é uma bebida, é uma comida, é uma sobremesa, então está relacionado ao item. O item, ele tem um código que também é gerado automaticamente, uma descrição, é uma sopa natalina, tá? O valor, R$ 200, enfim, sopa cara, tá? Ativo, se esse item está ativo na base de dados ou não, tá? Quantidade em estoque, eu não fiz um gerenciamento complexo de estoque aqui, eu simplesmente coloquei uma quantidade. Mas a gente teria que criar novas tabelas se a gente quisesse colocar um histórico desse estoque, tá? A gente teria que ter enfim, um pacote, alguma coisa separada só com as tables de estoque que fazem relação com essa questão do gerenciamento de clientes. A gente não fez isso, tá? A gente não vai se aprofundar muito, mas a gente tem uma quantidade de estoque e a gente precisa ter item em estoque para fornecer as mesas e e seus determinados pedidos e comandos, tá? A gente também tem uma chave estrangeira, que é o código da categoria do item. Então, por exemplo, bengalas doces, tá? São da categoria, hipoteticamente, as sobremesas, tá? Ou complemento, alguma coisa do tipo. A gente também tem uma comanda, que aí tem mais relacionamentos. Uma comanda, ela tem um código, que é uma chave primária, esse código é autogerado, tá? Uma mesa, que é o número da mesa, por exemplo, a comanda da mesa 2, tá? O estado, o que é o estado da comanda, tá? É uma comanda aberto, uma comanda fechada, uma comanda cancelada, tá? Esse é o estado. Eu não posso colocar status ali, tá? O certo seria, né? Eu coloquei estado porque status ele se relaciona com a linguagem SQL. Então a gente tem que colocar outro nome a não ser status, qualquer estado, tá? Data e hora de abertura e encerramento dessa comanda. Qual é o valor total? E aí entra uma regra de negócios que a gente vai explicar mais para frente. O CPF do cliente, ou seja, qual é o cliente que está nessa mesa com esse pedido, tá? Com essa comanda, e quem é o atendente, que é o CPF do atendente. Ambos CPFs são chaves estrangeiras da tabela cliente. Nesse caso aqui são duas chaves estrangeiras relacionando a mesma tabela, tá? Isso geralmente não acontece. A gente teria, se fosse fazer da forma ideal, uma tabela de atendente, uma tabela de cliente, cada uma relacionando com suas devidas chaves estrangeiras com respectivas chaves primárias, tá? Só que nesse caso aqui a gente economizou na base de dados, o Papai Noel não está ostentando tanto por causa dessa questão da falta da gestão sistemática do restaurante, então a gente acabou colocando tudo na tabela cliente e está relacionando duas chaves estrangeiras com a tabela cliente, tá? Por fim, a gente precisa relacionar o seguinte: como a gente tem dinâmicas, quantidades de itens para uma determinada comanda, a gente precisa fazer uma relação NaN, uma normalização, que a gente vai falar em seguida, que é relacionar a tabela comanda com a tabela item, tá?
que é o seguinte, uma comanda ela pode não ter itens, geralmente ela tem, nesse caso aqui eu acho que a gente vai até colocar como tendo itens. Sim, a N não é N para N. Então, uma comanda ela tem um item, ou pode ter muitos itens, tá? A gente não sabe uma quantidade exata, e quando a gente não sabe quantidade exata, a gente não pode ficar colocando na tabela comanda, por exemplo, item 1, item 2, item 3, que a gente não sabe. Pode ser que tenha 3 itens, pode ser que não tenha nenhum item, pode ser que tenha 10 itens, tá? Se os clientes forem bem comilões. Aí, então, a gente precisa colocar numa tabela chamada comanda item, e aí a gente faz aí a inserção dos dados dinamicamente conforme o cliente pede ali, a questão dos pedidos dos itens, e a gente vai colocando inserts e relacionando essa tabela de relações entre as duas vizinhas. Então, as duas vizinhas são comanda e a tabela item. Então, comanda item. Ou seja, a gente vai ter o código da comanda, o código do item, quantos desse item, e uma observação, por exemplo, sopa com pouco sal, tá? Por exemplo, só um exemplo aí, uma observação. Mas a ideia é a seguinte, é a gente dizer qual comanda está relacionada com qual item. Então, por exemplo, a comanda 2 pediu o item 2, ou a comanda 2 pediu o item 3, a comanda 2 pediu o item 4, a comanda 2 pediu o item 10. Então, isso a gente vai colocar esse log dentro dessa tabela, dentro dessa table. Para a gente começar, a gente precisa definir para o modelo ER quem são as entidades, as entities e os atributos, tá? Os seus determinados valores e tipagens, tá? Eu já acabei colocando aqui. Então, o cliente, como a gente viu, tá? Eu coloquei aqui em modo texto. Você tem um CPF, que é uma chave primária, primary key, o nome ativo e o atendente. A categoria, ela tem código com o primary key e a descrição. O item, ele tem código com o primary key. Todos esses códigos que são primary key, chaves primárias, eles são auto-incrementáveis, tá? A gente tem como auto-incremente lá no MySQL. Então, o item, além do código que é primary key, ele tem também uma descrição, valor, ativo, quantidade em estoque e também uma foreign key, que é uma chave estrangeira, código de categoria, que é da tabela categoria, o campo código nessa tabela, tá? A gente geralmente relaciona primeiro tabela, depois o nome do item nessa tabela. Então, na tabela categoria, o campo chamado código. É o código de categoria foreign key, a chave estrangeira na tabela item. Na table command, a gente tem o código como primary key, a gente tem o número da mesa, o estado, que é cancelada, aberta, fechada, enfim. Data e hora de abertura e encerramento, o valor total do item, que é a quantidade do item vezes o valor unitário. A soma das quantidades dos itens vezes seus valores unitários vai dar o valor total desse pedido, dessa mesa, dessa comanda, no caso. E a gente tem duas chaves estrangeiras, duas foreign keys, que são o CPF do cliente, que relaciona na tabela cliente o CPF da pessoa, e o CPF do atendente, que relaciona também na tabela de cliente o CPF do mesmo. Não no caso do cliente, tá? Mas pode ser, tá? Que o atendente ele tenha se atendido numa mesa, isso também é possível. Não tem nenhuma explicidade ali de regra de negócios que diga que o atendente não pode se auto-atender. No caso, ele pode, no final do expediente, tomar um chocolate quente no seu restaurante como happy hour, tá? Também tem a table de relações comanda item, que a gente relaciona duas chaves estrangeiras, respectivamente o código da comanda da tabela comanda, a primary key código, e o código do item, que é a chave estrangeira da tabela item, que é a primary key na tabela item, o código. Também tem a quantidade desse item, para a gente saber quantos desse item aquele cliente com aquele CPF pediu, tá? E a quantidade de itens e observações. Claro, aqui não está explicitado quem é o CPF dessa comanda, mas quando a gente for na comanda, por exemplo, o código da comanda é 2, tá? Se a gente for na comanda 2, a gente vai ver quem é o CPF do cliente, quem é o CPF do atendente. Então, consequentemente, a gente vai descobrindo esses dados através dessas relações. O que implica nisso é economia na base de dados e não redundância de dados. Então, a gente não vai estar duplicando e repetindo coisas. Os relacionamentos e multiplicidades agora, como eu coloquei em modo texto, tá? O cliente comanda, tá? A gente tem um relacionamento de 1 para n. Então, um cliente pode ter várias comandas, zero, nenhuma ou muitas, e uma comanda pertence a um cliente. Um cliente não pode ter mais de uma comanda ao mesmo tempo. Ele não pode estar em dois lugares fisicamente ao mesmo tempo, ele tem que estar numa mesa, então, respectivamente, é uma comanda só. A gente também tem uma categoria e item, tá?
o item, ele, nesse caso, ele pode pertencer somente a uma categoria, tá? Isso é regra de negócios. Porque aqui, por exemplo, o item poderia ter mais que uma categoria. Eu não coloquei assim, tá? Vamos supor, uma bengala doce é do categoria sobremesa, e somente isso. Mas pode ser que a gente tenha, por exemplo, a categoria doces, onde que a gente tenha, por exemplo, um chocolate quente, que além de ser uma bebida, também é um doce, tá? Também é doce, ou uma bebida, enfim, tá quente, bebida fria. Então pode ser bebida, pode ser quente, pode ser bebida e pode ser fria. Fica melhor até o exemplo do doce e bebida. Então é uma categoria doce, uma categoria bebida. O item chocolate quente poderia se enquadrar em mais de uma categoria ao mesmo tempo. Mas nessa regra de negócios eu não coloquei essa possibilidade. O item ele pode pertencer somente a uma categoria, tá? Que a gente seleciona lá no cadastrar esse item hipoteticamente nesse sistema do Papai Noel, tá? Então, uma categoria pode ter vários itens. A gente pode ter várias bebidas nesse estoque do restaurante, tá? Várias bebidas não de uma origem. A gente pode ter derivados de bebidas, tá? Várias tipos de bebidas, não relacionadas a um item específico. E um item específico pertence a exatamente uma categoria, como eu disse, a gente não pode ter várias categorias para um mesmo item nesse caso, mas seria possível se a regra de negócios explicitasse isso. A comanda com comanda item, tá? Uma comanda ela pode ter nenhum ou vários itens associados e um item pode estar associado a vários comandas, tá? Então N para N. Por isso que a gente usa a tabela intermediária de normalização comanda underline item, tá? Também item relacionado com comanda item. Então a gente tem comanda item no meio e comanda de um lado e item do outro. Então agora a gente já fez então comanda item com comanda, agora a gente vai fazer comanda item com item, tá? No caso, um item ele pode pertencer ao mesmo tempo a várias comandas, não o item que o cliente está consumindo específico, mas o item do sistema ele pode estar em várias comandas ao mesmo tempo. Várias mesas podem ter pedido o chocolate quente, então ao mesmo tempo, mas não vai ser o chocolate quente que o cliente vai tomar o mesmo que o outro da outra mesa vai tomar. A gente entende essa questão. E uma entrada, no caso, uma comanda, tá? Pode ter exatamente um item. Ou seja, a gente vai ter que saber se fazer essa relação. No caso, a gente vai dizer, ó, esse item é dessa comanda específica, tá? O outro item é da outra comanda específica, tá? Do item da questão, tá? E também a gente tem o cliente como atendente relacionado à comanda. Então, o atendente pode estar associado a várias comandas. Uma comanda tem exatamente um atendente responsável. Então, um atendente está fazendo o trabalho ali, o elfo está trabalhando no restaurante do Papai Noel, então ele tem está atendendo várias mesas, tá? Porque a gente espera que o restaurante esteja cheio e que os funcionários tenham bastante trabalho em atender as mesas e comandos. Então, o atendente pode ter várias comandas, mas uma mesa ela tem um elfo atendente específico, que quando o cliente ter aí quer pedir um prato, alguma coisa, ele levanta a mão e o seu respectivo atendente único vem atendê-los. A gente vai desenvolver os códigos, tá? Para isso, eu estou aqui no ambiente de Windows, eu vou executar o champ Control Plane, a gente precisa instalar ele. Você pode instalar em modo gráfico, modo CLI, tanto faz. Eu estou no modo gráfico, liguei o Apache e o MySQL, vamos lá, localhost phpMyAdmin. Você pode ter configurado aí a autenticação no phpMyAdmin. Eu não configurei a autenticação, tá? Primeira coisa, a gente precisa carregar a base de dados, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A gente vai exportar no final do encontro, tá? Não no começo. Create Database, nome da base de dados, restaurante. Você pode colocar o nome que quiser. Seleciona tudo, Ctrl C só para copiar, tá? Ctrl Enter para executar a query. Essas queries eu sugiro que você salve em um outro notepad, tá? Em um outro bloco de notas, porque elas são descartadas depois que a gente as executa. Então, por isso eu copiei, você pode colar aí, por exemplo, um bloco de notas. Agora a gente vai usar essa base de dados, use restaurante, para a gente selecionar. Então vai ser a mesma coisa que a gente fazer isso aqui no phpMyAdmin. A gente vai acionar essa base de dados restaurante e a gente vai criar as tables na nossa base de dados restaurante. A primeira table que a gente vai criar, a primeira tabela é a tabela de cliente.
Então, a gente já tem desenvolvido o modelo entidade relacionamento, ou seja, fica fácil da gente definir aqui o que a gente quer. Então, o CPF, ele é varchar de 11, ele é chave primária, primary key. Tá? Óbvio que toda primary key vai ser not null, vai ser não nula, porque é um campo que tem que ser não nula, senão a gente vai ter um erro. Por isso que eu estou omitindo not null. Segundo é nome, que também é um varchar. Qual que é o tamanho dele? Então, eu botei 50. Aqui a gente tem que definir que é not null. A gente simplesmente pode colocar null ou deixar em branco se quiser que o campo pode estar em branco. Nesse caso, ele não pode estar em branco. Então, a gente coloca dessa forma. Segundo, é ativo. A gente pode colocar boolean, tá? Que é verdadeiro ou falso, 0, 1. Ele vai entrar como tiny int, tá? A gente pode colocar aqui, ó, default. Verdadeiro, para dizer o seguinte: toda vez que a gente for cadastrar um cliente, a gente não precisa dizer, ó, esse cliente está ativo, esse cliente está ativo, esse cliente está ativo, ele vai entrar automaticamente como verdadeiro. E atendente, a gente faz igual, só que o seguinte: a gente coloca default false, porque a gente vai ter muito mais clientes e menos atendentes, tá? Dessa forma, a gente pode colocar aqui, colocar 0 para false e 1 para true, tá? Vai depender aí do que você deseja. Copia, joga aí num bloco de notas, Ctrl Enter para executar. Nenhuma base de dados foi selecionada. Que legal. Tinha acabado de usar o use, tá? Então vamos de novo. Cliquei ali no restaurante, vamos selecionar e executar. Pronto. Agora a gente criou a base de dados cliente. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver a estrutura dessa tabela, tá? A gente consegue ver aqui quais são os campos, se eles são nulos, se eles têm um campo default, alguma coisa do tipo. Entrou como tiny int, tá? Não entrou como boolean. Então quer dizer que quando é 0 é false e quando é 1 é true. Por que não colocar atendente, tipo, né? Atendente, cliente? Porque é um campo varchar que usa mais dados, é mais pesado. Tiny int é bem levinho, então fica melhor para otimizar essa nossa base de dados. A gente está na tabela cliente, mas a gente pode executar mais códigos, tá? A segunda tabela que a gente vai criar vai ser a tabela de categorias. Categoria. A gente sempre coloca no singular, tá? Porque sugere-se que a gente vai ter mais que um dado nessa tabela ou não, tá? Mas por convenção é sempre no singular. Código, então, é um integer. Não vou colocar integer de 11, tá? Vou colocar simplesmente dessa forma, primary key. E vai ter uma descrição, por exemplo, dizer, né, que essa categoria aqui é de bebidas, comidas. A gente colocou quanto a descrição? 50. Vou colocar em modo tela cheia, tá? Que não vai dar porque eu estou terminando a água. Isso aqui tem que ser not null, porque a categoria ela tem que ser obrigatoriamente informada, tá? O código ele tem que ser auto-incrementável, então auto-incremente. Ou seja, a gente não precisa informar o código da categoria manualmente, ele vai ser auto-incrementável. Copia, acredito que esteja certo, vamos executar a categoria, pronto. A terceira table é a table item, tá? A gente vai clicar aqui no SQL, confirmar aqui, vamos lá, create table item no singular. Vamos lá. Aqui o código do item, código integer, pode ser int só, tá? Mas eu coloco integer, auto-incremente também, como a gente colocou anteriormente, primary key. A gente poderia relacionar, dizer assim lá embaixo, primary key, quer dizer que é o código, tá? Código. Mas aí eu coloco tudo numa linha só, porque funciona também, é uma economia de código. Vai funcionar de qualquer jeito, é uma chave primária, o MySQL consegue definir, consegue entender isso. A descrição do item, então o que é o item? Varchar de vamos colocar 50, tá? É not null, a gente precisa descrever obrigatoriamente o que é esse item. O valor do item eu vou colocar um campo float, você pode colocar double, float, tá? Que são valores reais. Not null, default, tá? Ele vai entrar com o valor 0. Por padrão é 0. Esse item, ele tem que estar ativo, então é um item ativo como boolean, tá? Not null também, a gente precisa definir esse item. Default,
ativo. Sempre quando a gente cadastra um item no sistema do Papai Noel aí do restaurante, ele vai entrar como um item ativo que a gente cadastrou o item porque a gente quer usar ele. Se esse item, porventura, não for mais usado, a gente altera e usa um comando DML de um update item set ativo igual a 0, onde o código enfim, 200. Tá? Então, a gente vai inativar o item 200. Então, quantidade de estoque, vou colocar abreviado, tá? Também eu vou colocar float, porque às vezes a gente pode ter itens fracionados, itens em líquido. Então, por exemplo, 1,5 litro de chocolate quente, tá? Então, líquido. Ele pode ser servido por unidade, valores inteiros, ou o sistema pode permitir, e é interessante que ele permita valores fracionados, valores reais. São nulos, not nulos, aliás, são não nulos, default 0, então, quantidade de estoque pode entrar como 0. E o código da categoria, ele é um integer, not null, e aí a gente vai dizer que o código da categoria é uma chave estrangeira. Então, o código da categoria, a gente pode selecionar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. É uma chave estrangeira que referencia qual que é o nome da tabela. A tabela tem o nome categoria. Qual que é o campo na tabela categoria que a gente quer dizer? Então, a chave primária, código. Então, esse valor código categoria é uma chave estrangeira que é referência na tabela. Categoria é o campo código, que é a chave primária de lá. A gente está relacionando, tá? Seleciona tudo, executa, a gente criou a tabela item. Vamos abrir mais uma query SQL. Por fim, quer dizer, aliás, a gente tem que fazer a tabela comanda, tá? Create table, comanda, que aí é um pedido, basicamente, tá? A gente tem o código desse pedido, dessa comanda, que é integer, autoincremente, é um campo autoincrementável, e também é uma chave primária, primary key. Ok. Então, a gente tem o número da mesa, que também tem que ser não nulo. Chaves primárias são a mesma coisa que a gente colocar não nulo ali, tá? A gente não pode ter chave primária nula. Então, por isso que eu omito not null nas primary keys. O estado, para a gente não colocar status, tá? Se a gente colocar assim, ó, status, ele vai achar que é uma função do SQL. Então, a gente tem que colocar um outro nome. Eu coloquei estado, tá? Varchar, posso colocar um varchar de 20, não precisa ser muito grande. É not null, default, qual que é o valor padrão, tá? Aberta. Quando a gente cria uma comanda, ela tá aberta. Mas pode ser fechada, pode ser cancelada, tá? Vai ter... Ou você pode otimizar ainda mais. Você pode colocar um campo de caractere. Por exemplo, char, tá? Aonde que você diz que A é aberta, F é fechada, C é cancelada, ou E é encerrada, tá? Poderia otimizar que esse campo ele é mais leve. Então, se você multiplicar por milhões de pedidos no restaurante do Papai Noel, a gente vai ter uma diferença de tamanho. Eu vou deixar dessa forma, mas essa ideia que eu te passo é uma otimização para essa base de dados relacional, no caso MySQL. Depois da questão de estado, a gente tem data e hora de abertura e fechamento. Então, quando essa comanda ela abre, é no campo datetime, que é data e também hora, tá? É não nulo. E a gente não vai precisar estar informando, porque a gente, quando cria uma comanda, ela automaticamente foi criada naquele momento. Então, a gente coloca a função now, que pega a data e hora do momento atual que a gente fez essa execução. E data e hora de encerramento. Eu não vou colocar fechamento, porque às vezes ela pode ser cancelada. Então, encerramento também é do tipo date time. Também essa pode ser null, porque que é o seguinte, a gente pode ainda não ter encerrado esse comando. O cliente está ali comendo as guloseimas dele, então a gente não pode ter encerrado esse comando até o momento. Além disso, a gente tem o valor total, que é do tipo float, pode ser double, tá? Você pode colocar double, que é um campo mais pesado, ele recebe mais valores. Eu coloco o float. O valor total é not null,
pode ser nulo também, tá? Mas eu vou colocar not null como default 0. Por que pode ser nulo? Porque a comanda ela ainda não está fechada, então a gente ainda não colocou o preço final. Ou a gente pode colocar não nulo como default 0. Tá? Tanto faz. CPF, então, do cliente e o CPF do atendente, que também, consequentemente, ele é da table cliente. Então, ambos serão do tipo varchar de 11 e eles não podem ser nulos, tá? Porque a gente precisa disso. Eles são obrigatórios. A gente vai ter que relacionar duas chaves estrangeiras. A primeira delas é o CPF do cliente, a segunda é o CPF do atendente. Tá? Ambas referenciam a tabela. Qual que é o nome da tabela? A tabela é cliente, tá? Qual que é o nome do campo na tabela cliente, que é a chave primária? CPF. Dessa forma. Então, a gente pode simplesmente colar aqui. Geralmente, a gente não usa chave estrangeira relacionando com chave mesma, chave primária da mesma tabela, mas essa é uma exceção saudável que otimiza a base de dados para essa regra de negócios, não geralmente, tá? Vamos dar só uma verificada, a gente tem o código, a gente tem a mesa, a gente tem estado, data e hora de abertura e encerramento, o valor total e os CPFs, tá? A gente vai copiar, executar, pronto. A tabela comando ela foi criada. Se a gente for na estrutura, a gente vai ver que a gente tem a gente pode ter até as relações aqui, que são os CPFs, tá? Eles estão relacionando com a tabela cliente a estrutura, tá? Do CPF. Se a gente tivesse mais chaves primárias, a gente conseguia alterar aqui. A gente pode modificar isso em interface gráfica, em modo de botões, tá? No PHP mais de mim. A gente também consegue acessar o MySQL, o servidor do Champ, por CMD, por Bash, enfim. Eu vou abrir aqui o Champ só para te mostrar que a gente está na porta 3306. Então, aqui a gente está... O PHP mais de mim está numa outra porta, mas a gente está na porta 3306. Então, a conexão padrão do MySQL é localhost porta 3306, ou vai especificar aqui em cima. Você pode, inclusive, vir aqui no config, no my.ini e modificar esse valor para abrir em outra porta, 3307, se a 3306 estiver ocupada, ou se não, até o próprio Champ, às vezes, pode fazer essa modificação saudável para que a gente consiga executar o serviço numa porta que não esteja ocupada no momento. Por fim, a gente precisa fazer aquela relação do muitos para muitos, tá? A normalização, que é a gente pegar a table comanda e a table item e fazer essa relação. Então, a gente vai criar uma nova tabela para questão de quantidades de itens dinamicamente. Então, create table. A gente geralmente pega por convenção, tá? O nome das duas tabelas. Então, a tabela comanda, underline, o nome da outra tabela, a tabela item. E aqui a gente coloca as relações. Código da comanda, que é um integer, not null. Vou selecionar isso aqui, que a gente também vai ter outras coisas. Então, o código do item também é um inteiro, não nulo. Tá? Por fim, a gente tem a quantidade desse item, que a gente não especificou. Então, para aquele momento específico, a quantidade de item, not null. Também vou colocar float, tá? Porque podem ser itens fracionados, itens em líquido. E observação é varchar de 100, que aí a gente pode colocar como nulo esse campo, porque é o seguinte, pode ter uma observação, eu não quero cebola na sopa, eu quero isso bem salgado, bem passado. Então essa observação ela é opcional, por isso que ela possibilita campo nulo. Tá? Aqui a gente vai relacionar duas chaves estrangeiras. Então já vamos colocar aqui a sintaxe delas. A primeira chave estrangeira é o código da comanda. A segunda é o código do item. A primeira, ela vai se referenciar com a tabela comanda, né? Como é que é o campo da tabela comanda? Código, tá? A segunda, que é o código do item, vai na tabela item. Qual que é o chave primária na tabela item? Código também, tá? Nesse caso, acabou, consequentemente, sendo o mesmo valor. Copio. Você pode colar aí num notepad, tá?
executa e pronto. A gente tem a nossa base de dados criada. Se a gente vir aqui no restaurante clicar, tá? A gente pode colocar privilégios, a gente pode importar, exportar, fazer consultas, queries. A gente vem mais aqui, a gente vê o designer. O PHP não é muito bom, tá? Eu organizei o designer ali nos nossos slides para a gente ter uma ideia um pouco melhor do que a gente fez. Mas você pode arrastar aqui, tá? Não é um sistema mais tecnológico de todos, mas ele é gratuito e disponível em qualquer plataforma local. Então a gente tem aqui um desenho da estrutura que a gente pode colocar aqui também, inclusive clicar nas tables e ver as relações. A gente pode inclusive ver gráficos, tá? Esses são os comandos DDL, que são os comandos de Data Definition Language. São os comandos de estrutura de table, tá? Que a gente tem ali, por exemplo, criar tabelas, alterar a estrutura da tabela, modificar nome de coluna, colocar outros atributos nas entidades, tá? Agora a gente vai fazer os comandos de queries DML, Data Manipulation Language, que é a manipulação dos dados em si. A gente vai colocar dados, a gente vai modificar dados, a gente vai remover dados, a gente vai ver dados, tá? Que a gente vai fazer também no PHP-MyAdmin. A gente vai ter que popular essas tabelas, tá? A gente tem a tabela categoria, cliente, comanda, item e item. Primeiro a gente vai popular todos com os comandos insert into, nome da tabela. Então a gente vai começar com a tabela cliente. Quais são os dados que a gente vai informar? CPF, nome e atendente. Tá? Aliás, CPF e nome por enquanto, tá? Por quê? Por que eu não coloquei os demais campos? Porque eles podem ser nulos ou porque eles são autoincrementáveis, então não precisa identificar toda vez. Eu só vou colocar assim, a gente vai colocar 4 clientes, tá? 1, 2, 3, 4 e ponto e vírgula no fim, tá? Você pode colocar esse comando aí tudo numa linha só, enfim, isso pode ser. A questão é que o comando encerra quando a gente coloca o ponto e vírgula, pode não colocar o ponto e vírgula, também funciona às vezes, tá? Nesse caso aqui vai funcionar. E ele começa a partir do comando insert. O primeiro, todos esses são CPFs fictícios, tá? O primeiro CPF que a gente vai criar é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. CPF tem 11 dados, 11 números, tá? Isso pode ser aspas simples ou aspas duplas. O primeiro cliente vai ser Rodolfo, o renegado, tá? O segundo cliente ele vai ter o CPF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Começa lá do começo, tá? 1, 2. E vai ser o cliente Maria, a cliente Maria, a estrela guia. Terceiro cliente vai ter o CPF 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Que vai ser a cliente Jingle Bells. Você pode colocar minúsculo, maiúsculo. A ideia é que o seu sistema, sua base de dados, ela jogue para lowercase ou uppercase, tá? Lower ou upper. Ou seja, lower para letras todas minúsculas ou upper para letras todas maiúsculas. Nesse caso aqui a gente não vai estar colocando, mas se a gente quiser pesquisar por dados, nesse caso vai diferenciar maiúsculas de minúsculas, porque o SQL ele é camel case, então ele diferencia letras grandes das pequenas. O ideal era colocar sempre letras ou só pequenas ou só grandes, fazer um tratamento para que os dados entrem em só um tamanho, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai fazer dessa forma, tá? O último CPF é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Aí vai ser a cliente Clara, a mãe Natalina, tá? Esses 4 clientes, tá? Vamos executar, tá? Você copia e joga aí para um notepad, caso der algum erro, você pode analisar o erro, fazer as correções e colá-los. Todos esses clientes que a gente inseriu, a gente pode clicar aqui, o PHP-MyAdmin vai dar isso para nós, ou vamos fazer isso aqui via código, tá? DML de select. Select tudo from cliente. E aí ele vai trazer todos os dados com todos os campos. A gente colocou todos os campos, tá? Especificou todos os campos. Então, o CPF nome ativo, então a gente não precisou dizer, ó, todos esses dados ao serem cadastrados, eles são ativos. Isso entra automaticamente, a gente definiu na criação da table, no comando DDL.
e também se for atendente ou não. Ali só cortou, mas é atendente, tá? Ele só está cortando PHP mais de mim. Todos entram como 0 porque está default como 0. Ou seja, se for um atendente, a gente vai ter que fazer uma modificação, tá bom? A gente vai inserir mais clientes, tá? Agora que esses clientes, eles são atendentes. Então, insert into cliente, CPF, nome, a gente vai ter que dizer que eles são atendentes. Atendente. Eu coloquei um N depois, tá? Enfim, vai ter que ficar com um N, tá? Ou a gente pode fazer a modificação, no caso, alter table, tá? A gente vai ter que fazer um change. Eu vou deixar nesse caso dessa forma. Quais são os dados que a gente vai inserir? Vou colocar 2 clientes, tá? Na verdade, eu vou colocar 2 só para a gente fazer o teste. Primeiro CPF, aspa simples ou dupla, tanto faz. 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? É o CPF dele. E o nome dele é Filó. O mordomo. E ele é um atendente, tá? O segundo eu vou colocar como não atendente para a gente fazer um comando de update, que é um comando bem comum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí. Que vai ser a Lúcia. Lúcia, a mamãe, também a mamãe Noel, tá? Ela não é atendente, mas ela na verdade a gente vai fazer essa alteração depois. Tá? Então aqui, ó, a gente tem um atendente, quando na verdade a Lúcia também era para ser. Então a gente vai usar o comando dml update. Update, nome da tabela. Então é na tabela cliente, 7. Qual que é o dado? Atendente igual a 1, porque tá 0, tá? Onde o CPF, eu não me lembro o CPF da Lúcia. Vou copiar aqui só para a gente ter o CPF da Lúcia. Vou deixar aqui. Vamos dar uma olhadinha no CPF dela. A gente pode usar um select, tá? Select CPF from. Nome da tabela, cliente, onde? Nome é igual a... Agora a gente vai ter que descobrir, hein? É Lúcia, né? Lúcia, a mamãe Noel. Aqui, se a gente colocar, por exemplo, mamãe tudo com letra minúscula, ele não vai encontrar, porque aqui é meu case. Por isso que eu digo, a gente precisa colocar tudo num tamanho de dado só, tá? Vou simplesmente copiar todo o CPF dela aqui e vou jogar aqui para a gente fazer a atualização. Ou seja, na tabela cliente, a gente vai colocar atendente como verdadeiro, aonde que o CPF é o CPF da Lúcia. Se a gente for na tabela cliente, vamos fazer o seguinte, vamos usar o comando então. Select tudo, tá? From tabela cliente, onde o CPF da Lúcia é aquele dado lá, tá? Vou colocar aqui o dado do CPF da Lúcia. Pode ser entre aspas simples ou duplo. Agora ela é um atendente. Agora a gente vai utilizar o comando de modificar, tá? Alter table, nome da tabela cliente. Change column. Deixa eu ver se eu consigo fazer dessa forma. Nome antigo da coluna, atendente N, eu acho que eu coloquei, né? Atendente N. Atendente N, isso aí. Exatamente. Vamos colocar aqui. Atendente N para novo nome. Atendente, sem o N no final. Quais são as propriedades do atendente? Eu não me lembro ainda. Tá? A tabela cliente atendente, então ela é boolean, not null, default 0. Tá? Assim. Executa. Coluna desconhecida na tabela cliente. Atendente. Coloquei errado, tá? Vamos lá. Vamos reexecutar. Deixa eu ver se com o Ctrl Z eu não consigo voltar, tá? Atendente.
atendente aqui. Então, novo nome, atendente, sem o N no final, atendente. Agora sim, Boolean, ela é do tipo Boolean, a gente precisa especificar, tá? Tem o rename column também. Boolean, no caso, not null, default, 0, tá? Precisa ser 0, ponto e vírgula no final. Tá difícil, tá? É que eu acabei colocando de novo errado. Vamos lá. Atendente, tá? Novo nome, atendente, boolean, not null, default, 0. Executando. Agora sim, se a gente for na tabela cliente, a gente vai encontrar a descrição do campo corretamente, tá? E não modificou nenhum dado, tá? A gente precisa se atentar a isso. Os comandos EDL simplesmente modificam a estrutura da tabela e não os dados. Os comandos DML, então isso é Data Manipulation Language, manipulação de dados que modificam somente os dados de dentro e não os cabeçalhos e a estrutura da tabela. Muito bem, a gente colocou os clientes e a gente colocou também os atendentes, que é também, respectivamente, da tabela clientes. A gente não usou uma tabela específica para isso. Agora a gente vai inserir na tabela categoria as categorias. Eu não preciso colocar código porque o código ele é automaticamente incrementável. Então a gente só vai colocar as descrições. A gente vai colocar, vamos dar uma olhada, insert into categoria, descrição. Vamos colocar 3 categorias, tá? 1, 2, 13, ponto e vírgula no final. A primeira categoria que a gente vai colocar é ceia dos elfos. Então, esse item pertence à ceia dos elfos. A segunda é delírios, aliás, delícias, tá? Delícias do trenó. E a terceira é para doces, então sabores do Polo Norte. São essas 3 categorias que a gente vai colocar. Então, vamos colocar aqui, ó, select tudo from tabela. A gente pode colocar entre aspas, tá? Entre frases, tá? Tabela categoria, na verdade, categoria. Aí, ou a gente não precisa, tá? Fica mais simples dessa forma. Legal. A gente pode também fazer edição aqui no modo gráfico, a gente não vai fazer isso. Pega apenas admin fornece isso. A gente colocou as categorias, a gente agora precisa inserir os itens, tá? Item. Quais são os dados? Descrição do item, porque o código ele é automaticamente incrementável. O valor do item, que é um valor real, a gente precisa se atentar a isso, não é um valor inteiro. Se a gente colocar como inteiro, ele vai entrar com o ponto 00, ponto 0, tá? Porque é um valor real. Então não tem problema com relação a isso. Quantidade de estoque e o código da categoria, que é a chave estrangeira da chave primária categoria na tabela, código na tabela categoria, tá? Dessa forma, nessa ordem. A gente vai inserir 5 dados, tá? A gente vai inserir assim, vamos auto-preencher aqui. 1, 2, 3, 4. Exatamente, tá? Agora eu vou ter que reescrever o código. Vamos lá. Insert into tabela item. Quais são os dados? Descrição. O segundo é o valor. O terceiro é a quantidade, que eu coloquei abreviado para entender estoque. E, por fim, a chave estrangeira, código da categoria. Muito bem. Valores. Vou copiar para a gente não se perder. Tá? São 5 valores. 2, 3, 4. Você pode colocar em aspas simples, tá? Não precisa colocar em aspas duplas obrigatoriamente. Eu coloco assim porque fica mais padronizado. Vai aí do que você acha melhor. Vamos colocar o nome dos itens, tá? No caso, a descrição. O primeiro é o pernil de Natal, ou pernil do Papai Noel, que é um pernil especial do restaurante do Papai Noel. Ele tem como valor, então, R$ 49,90. A gente coloca ponto, tá? Porque a gente precisa colocar um número real, vírgula, separam os valores. Quantidade em estoque, tem 100, tem bastante. E a categoria da categoria 1, que é aquelas ceias de Natal, se eu não me engano, tá? O segundo item que a gente vai colocar é a rabanada
encantada. Qual que é o valor? É R$19,90. O Papai Noel ele é inteligente, ele não coloca 20, tá? Ele coloca R$19,90. Ele tem estratégia de marketing, é da categoria 2. O terceiro item é a sopa de neve mágica. O valor da sopa de neve mágica é R$29,90. Tem 80 em estoque e a categoria é 1. A gente poderia colocar valores fracionados. Vamos colocar, tá? 80,5. Então tem 80 litros e meio de sopa de neve mágica. Por isso que a gente colocou valor de quantidade de estoque real, porque são valores fracionados ou, nesse caso, valores em líquido, tá? Em outra espécie, não é unidade. A gente poderia colocar uma espécie aqui para representar entre termos e siglas, tá? Por exemplo, o N para unidade, L para líquido, enfim, kg para quilos, tá? A gente poderia fazer isso também para representar a quantidade de estoque, mas a gente fez dessa forma mais simples. O quarto e penúltimo item é a torta do trenó, que obviamente faz parte da categoria, vai fazer parte da categoria 2, tá? R$24,90 é o valor dela, tem 120 tortas, são unidades, a gente vende por unidades, então. E o último item, ele é da categoria 2. O último item é o cappuccino do Polo Norte. E o cappuccino do Polo Norte, ele custa R$9,90 e tem 200,4 litros de cappuccino e é da categoria 3, tá? A gente pode executar e olha só, a gente tem já os itens, tá? Estão aqui eles. A gente pode usar apelidos, tá? Então, select tudo from item, tá? Na tabela item. Legal, mas ali só diz o código da categoria. Como é que a gente pode colocar o nome da categoria? Então, a gente pode fazer uma query nessa forma, tá? Select tudo from a tabela item, tá? Legal. E o segundo é select descrição da tabela categoria. Só que eu preciso fazer o seguinte, eu preciso relacionar item com o apelido i, então, e categoria com o apelido c, então, e categoria SC. Quais são os itens, então? Vamos colocar o seguinte, vamos colocar... Deixa eu ver se a gente consegue fazer dessa forma. Tabela item, valores tudo, e a tabela categoria, a descrição daquela categoria com uma condição, tá? Onde no item o código da categoria ele tem que ser igual na tabela categoria código, porque senão ele simplesmente vai puxar em ordem, tá? Ele não vai relacionar a chave estrangeira com a chave primária. Essa é uma limitação do SQL. A gente precisa sempre dizer que a chave primária de uma tabela precisa ser igual, precisa ser aquela chave primária, aquela mesma chave primária na outra tabela. Então a gente faz isso. Onde tabela, aliás, chave primária da tabela A tem que ser o mesmo valor que a chave estrangeira na tabela B. Tá? Assim. Então a gente sabe que a gente pegou todos os dados da tabela item e relacionou o código da categoria com a sua descrição na tabela categoria. Então a gente sabe que agora a descrição 1 é Ceia dos Elfos, a 2 é Delícias do Polo Norte, se não me engano, e a gente sabe que aqui tem a relação juntamente com seus IDs. É assim que a gente faz, tá? A gente poderia colocar alguns selects, tá? Eu acabei não trazendo selects, eu acabei só fazendo os inserts. É um bônus aqui para a questão do vídeo em si. Tá? Posso até salvar esses inserts no Notepad. Eu estava no config inc do champ. Vamos criar aqui um queries bd restaurante. Vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, tá?
e eu vou fazer algumas relações e acabar postando no meu site ubsocial.github.io esse código, que além do que a gente está fazendo já está postado lá. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site está na descrição, que é ubsocial.github.io, onde é que a gente tem todo esse código, tá? Fizemos essa relação. A gente já fez as categorias e a gente já inseriu, no caso, os itens. Falta fazer, então, as comandas. Chegaram os clientes, a gente precisa criar, então, as comandas. Então, insert into na tabela comanda. Quais são os dados, tá? O código da comanda, ele é autoincrementável. Então, a gente não precisa. A gente só informa a mesa quem é o cliente, ou seja, quem é o CPF do cliente e quem é o atendente, o CPF dele. Atendente. Agora sim, corretamente. Valores. Não precisa colocar o insert, into e o values como maiúsculo, tá? A sintaxe dos comandos MySQL não é QML case, só dos dados. Então, tanto faz. Eu coloco em maiúsculo para ficar melhor visível. A gente vai inserir duas comandas, tá? A primeira comanda é da mesa 1, aonde que o CPF do cliente pode ser o primeiro cliente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. A gente pode fazer essa relação depois. E o CPF do atendente é o 567 890 123 45. Essa é a primeira relação. E na mesa 2 a gente tem o cliente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1 e 2 para completar. E o atendente é o mesmo? Não, é outro. Então, é 678 90 123 456, tá? Até fechar. Isso aqui. Duas comandas inseridas. Só que se a gente for visualizar os dados dessas comandas, tá? A gente não sabe quem é o nome do cliente e quem é o nome do atendente. Então, a gente tem que fazer essas relações. Vamos fazer esse comando DML de select. Select todos os dados from a tabela comanda, tá? Então, comanda é C, a gente vai apelidar de C. A gente poderia simplesmente colocar comanda ponto tudo, mas a gente vai abreviar, a gente vai colocar um apelido. Isso aqui se chama alias, tá? É o nome do alias, que é o nome do apelido C. Então, a gente, em vez de chamar comanda ponto tudo ou comanda ponto código, só chamar um dado específico da table, né? Vamos chamar todos os dados da tabela que foi apelidada como C, que é a table comanda, tá? Então, a gente tem que entender que o CPF do cliente da tabela comanda é igual ao tabela cliente. Então, vamos colocar aqui, ó, cliente SCL. Então, a gente vai chamar de CL. Então, o CPF da tabela comanda é o mesmo que o CPF da tabela cliente and também. Aliás, posso colocar uma vírgula, tá? Não, vamos colocar um end, tá? Para colocar mais um dado. A gente também vai trazer da tabela... Aliás, é tabela cliente, tá? E o CPF da tabela... CPF do atendente da tabela comando, então C, tem que ser igual a cliente.cpf. Assim, então a gente vai trazer os dados dessa forma, só que a gente vai especificar aqui a condição e a gente vai trazer uma personalização de visualização. O que a gente vai fazer? A table command, ela tem mesa, CPF do cliente e CPF do atendente. Então, a gente vai fazer o seguinte, c.mesa, o segundo dado que a gente vai chamar vai ser o CPF do cliente. Aí a gente vai chamar o nome do cliente. Então, da tabela cliente vai ser o nome. Aí a gente vai chamar da tabela comanda o CPF do atendente e da tabela cliente o nome do atendente, tá? Como não é uma tabela separada do atendente, também vai ficar cl.nome. Então, vamos ver.
select vai ter o número da mesa, CPF do cliente, nome do cliente. CPF do atendente, nome do atendente, tá? E aqui a gente tem que tirar isso aqui. Da tabela. Então, quais são as tabelas? A gente tem que colocar vírgula, tá? Vírgula, vírgula, vírgula. Da tabela. Quais são as tabelas? Então, a primeira tabela é a tabela comanda. A segunda tabela é a tabela cliente. Tá? Comanda a gente apelidou como C. Cliente como CL. Então, a gente fez essa relação. Quais são as condições? Onde o CPF do cliente vai ser, lá na tabela cliente, o CPF. Então, a gente vai chamar o nome dele por isso. E também o CPF do atendente da tabela cliente vai ter que ser a mesma dado que na tabela cliente, tá? Assim. Então, a gente pode colocar numa linha, a gente pode deixar daquela forma, tanto faz, contanto que a gente mantenha a sintaxe SQL com as vírgulas, ponto e vírgula, tá? Copiar e executar. Ele não retornou, porque a gente precisa fazer uma relação que é a seguinte, a gente não pode colocar... Para essa relação, a gente usa a tabela, no caso, cliente, tá? 2 vezes, porque a tabela ela é duplicada, os dados estão na mesma tabela. Então, a gente relaciona CA e CL. Então, CA seria a primeira chamada da tabela cliente, CL a segunda. Na CA, a gente vai trabalhar com o atendente e na CL com o cliente. Então, aonde que o CPF do atendente vai ser a tabela cliente no CPF e a tabela o CPF do cliente na tabela comanda vai ser o mesmo que da tabela cliente, o CPF na sua respectiva tabela cliente, tá? A questão é o seguinte, se a gente colocasse a mesma tabela cliente, ele não ia chamar os dados porque o Angel ia concatenar. O Angel é um operador lógico que concatena 2 situações verdadeiras e só executa, só é verdadeiro quando ambas satisfazerem. Então, ele ia trazer os dados de uma mesma tabela, de uma mesma situação. A gente executando aqui, temos então mesa, CPF do atendente e o nome deles, CPF do cliente e o nome deles, tá? Eu vou colar aqui essa query para nós, eu deixei ela nessa forma. Ok? Então, a gente inseriu as comandas. Só que se a gente for verificar, essas comandas, elas não têm itens, tá? Se a gente for colocar aqui select tudo from comanda item, a gente vai ver que não tem nenhum item relacionado. Então, são comandas, tá? São comandas que estão abertas, tá? Elas não estão encerradas, não tem valores. Isso aqui a gente não vai calcular, porque é o sistema que tem que calcular, tá? Não é o banco de dados. E ele simplesmente tem que inserir no sistema. A gente até poderia calcular funções, tá? Mas aí fica muito complexo para essa nossa regra de negócios que é mais simples. Então, a gente vai popular a tabela comanda item com os valores. Então, o que a gente vai colocar? Vamos fazer 2 formas, tá? A primeira é insert into nome da table, que é comanda item. Quais são os valores? Então, código da comanda, o código do item, ambos chave estrangeira, foreign key, e a quantidade do item, coloquei abreviado, tá? São esses valores. E a gente vai informar aqui uma inserção, tá? 2, 3 e 1. A gente vai colocar a comanda 2, recebeu o item 3 no valor 1. Vamos executar? E pronto, ó, não tem nenhuma observação, porque o cliente simplesmente pediu o prato. Vamos fazer mais uns inserts. Insert into nome da table, comando do item. No caso, então, código da comanda, código do item, agora quantidade do item e também observação. A gente vai colocar observações nesse caso. Tá? A gente vai colocar dois dados. Tá? O primeiro ele vai ser na comanda 1, o item 2, vão ser 4 itens desse e a gente vai colocar aqui rabanadas, porque a gente sabe que é rabanadas. A gente já vai fazer essa relação com bengalas doces.
E o segundo vai ser da comanda 2, o item 4, e vai ter 2, quantidade 2, tá? 2.2, vamos colocar um valor real. E aqui, então, torta de chocolate e frutas vermelhas. Pronto, vamos fazer a inserção. Se a gente fazer um select tudo from, select todos os dados da tabela comanda item, a gente vai ver que a gente tem aí itens nas comandas. Só que o que a gente poderia pensar, tá? A primeira query DML, a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia, vamos fazer um esboço aqui. A gente poderia colocar, então, o código da comanda, o código do item, o nome do item, tá? Ficaria interessante, né? E a quantidade dele. E também a observação, tá? Ok, a gente tem que pensar, então, na questão do SQL. Como é que a gente vai fazer isso, então? Select os dados, tá? From. Quais são as tabelas? Tabela comanda item. Então, vamos colocar assim, ó, CI. Então, CI ponto comanda item, o código do item e a quantidade do item e a observação, tá? Qual que é a condição? A gente tem que dizer que a chave estrangeira desse é igual à chave estrangeira, a chave primária da outra tabela. Então, a gente tem que falar, então, que o nome do item, que na verdade é descrição, é da tabela item. Então, item SI. Então, i.descrição. Tá? A gente coloca uma vírgula, onde a gente tem que dizer que o código do item da tabela comanda item, ele tem que ser igual na tabela item o código do produto, tá? Vamos verificar? Ctrl C para copiar. Executou? Não. Desconhecida descrição. Vamos ver. Item a gente tem nome? Descrição. Vamos dar uma olhadinha então. O que a gente fez? O que eu escrevi errado aqui? Descrição. Faltou o S. Executando. Pronto, agora a gente viu que o item 13 é uma sopa de neve mágica, tá? O item 2 é uma rabanada encantada, por isso que a rabanada vem com bengalas doces, tá? Interessante. Vamos salvar essa query aqui. Fazer aqui uma separação, e aí depois a gente tem alguns selects interessantes. Por fim, eu quero fazer uma visualização através da comanda, onde que a gente pega os dados da comanda e todos os itens relacionados. Como é que a gente pode fazer isso? Tá? É o que a gente vai ver agora. Na nossa última query, a gente vai utilizar o comando de join para a gente juntar dados de uma coluna com outra. Aliás, de uma table com outra, colocá-las lado a lado, tá? Que são condições mais específicas para a gente visualizar. Então, a gente vai trazer um log bem grande das comandas, ou seja, a gente vai trazer os dados das comandas e os seus itens respectivamente relacionados. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, c.código é a comanda da tabela comanda código, tá? Então, a gente trouxe todos os dados da table comanda código, aí a gente relaciona, então, o CPF do cliente da tabela comanda, a gente coloca do lado da tabela do CPF do cliente, a gente coloca o nome desse cliente, então que vai ser o CL, então, tá? Nome, que é o cliente nome, assim, aqui ó, cliente nome, sendo nome underline cliente, a gente colocou a gente fez um apelido, um alias, tá?
O CPF do atendente a gente faz a mesma coisa. Ele mostra na tabela comando o CPF. Do lado a gente mostra o nome desse atendente. Aí a gente mostra qual que é o código do item, só que a gente não sabe que item é. A gente coloca do lado do código a mesma coisa. A gente coloca o nome do item, no caso a descrição, a quantidade do item e observações. Isso tudo, a gente faz isso através dos joins, tá? A gente vai fazendo essas condições. Só que ele vai jogar os dados por ordem acrescente, tá? Então a gente precisa ordenar onde as comandas têm que estarem abertas, então a gente vai listar só as comandas abertas, ordenadas por de forma crescente, senão eu poderia colocar desc para forma descrescente, o código da comanda. Executando, a gente vai ter aqui a nossa query de select bem estruturada. Ó, a gente tem o código da comanda, a mesa, o estado dela são só as comandas abertas, então elas não têm data de encerramento, tá? Vou colar só esse código aqui no na nossa base de dados, tá? E depois eu vou colocar um update só para a gente ver se vai aparecer alguma a comanda 1, tá? A gente vai modificar isso. O valor total. Então, aqui a gente tem o CPF do cliente e o nome do cliente, tá? A gente fez essa relação de tables distintas através do join. A mesma coisa com o atendente, né? Para a gente saber quem era o atendente desse CPF, a gente colocou a relação com o nome dele do lado. O item é a mesma coisa. Qual é o item 2? É a rabanada encantada. A quantidade dele e a observação no final, tá bom? Agora aqui a gente vai fazer um comando DML que é o seguinte, a gente vai fechar uma comanda, então. Update da tabela comanda set estado igual a, vamos colocar fechada, tá? Fechada, onde o ID da comanda, né? Acho que é o código da comanda é 1, tá? Se eu não me engano. É um valor inteiro, então ele não pode ser entre aspas. Ponto e vírgula no fim, executando, pronto. Agora a gente tem uma comanda. A comanda 2, ela está aberta, né? Isso aí. E a comanda 1, ela está fechada. Então a gente pode reexecutar esse código. Tá? Eu vou selecionar. Vou só colar o código aqui. Ah, eu acabei tirando, mas é o update. Update, tabela comanda, set. Estado é igual fechada, onde o código da comanda era 1, né? Exatamente. Vamos salvar. Eu vou reexecutar aquela query bem grandona para a gente verificar se a comanda 1 vai aparecer. Na verdade, ela não pode aparecer, tá? Perfeito. E aí, a comanda 2 tá só aparecendo aqui. A comanda 1 ela tá fechada. Então, a gente precisa também... Eu fiz errado, tá? E, na verdade, a gente teria que ter colocado o seguinte. E data e hora de encerramento igual a null, tá? Função null. Isso aqui eu tenho que preencher lá. A gente pode fazer isso aqui, só que dessa forma. Então, a gente executa, pronto. Agora sim a gente tem data de encerramento. Por fim, tem aquela questão do cálculo do valor total, tá? Eu trouxe um código aqui, eu só vou mostrar o seguinte. Select tudo from comanda item, tá? A gente sabe que a gente tem a quantidade dos itens, se a gente relacionar com a tabela item, a gente tem o valor deles. Então, o valor total da comanda é a soma de todos os valores totais dos itens. Os valores totais dos itens é o valor do item vezes a sua quantidade naquele pedido, naquela comanda. Para isso, a gente pode usar uma subquery, tá? Que é o seguinte, por exemplo, a gente viu que a comanda 1, a gente fechou ela. A gente trouxe o status dela para o estado para fechada, a gente botou a data de encerramento, só a gente não atualizou o valor total. Para isso, a gente faz o seguinte, é a soma das quantidades dos itens vezes na tabela item o seu valor, tá bom? Isso a gente faz aí um group by, porque a gente vai colocar como uma subquery, tá? Para a gente fazer um loop aí entre todos os itens, tá? Vamos executar. A gente pode dar uma olhada lá na comanda item, que é o seguinte,
Vamos ver na tabela comanda, tá? Eu não vou usar código agora, mas a gente tem um valor total de 79,60. A comanda 1, tá? A comanda 1, ela tem quantos... Elas têm 4 rabanadas, tá? Qual é o valor unitário da rabanada? Então, rabanada, R$19,90. Então, 19,90 vezes 4, tá? 79,60, que é o valor, né? Vamos ver aqui, da tabela, peraí, comanda aqui, ó, da tabela comanda. Legal, fechou. Fechou literalmente, tá? A comanda. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar a comanda 2, que tem itens variados. Então, a gente tem aqui um valor que é de 84,68. A gente vai ter que fazer um update, tá? A gente vai ter que trazer o seguinte. Colar aqui, comanda 1, e depois a gente fez o da comanda 2. Só que antes eu queria ter feito isso aqui, que é o seguinte. A gente vai fazer um update, comanda 7, estado fechada, e a data e a hora de encerramento vai ter que ser da função now, tá? Onde o código dessa comanda é 2, né? A gente poderia fazer dessa forma, vamos verificar. Executando, legal. A gente fechou a comanda 2. Vamos ver a comanda 2? Status fechada, tem a hora de encerramento, que é do dia 24, e o valor dela é 84,68. Se a gente for na comanda item, vamos ver da comanda 2 então. Tem 3 itens 1, vou só anotar aqui para a gente verificar então. O item 1, ele tem 3, tá? Qual que é o valor? Tá, vamos ver. Tem 3 itens 1, tá? Código da comanda 2, item... aliás, tem o item... eu estou fazendo ao contrário, tá? O item 3, ele tem 1. E o item 4, ele tem 2,2. Então, se a gente for no item 3, a gente vai ver que o valor dele vai ser R$29,90. E o item 4 é R$24,90. Tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, vai dar 49 alguma coisa, 49 alguma coisa, tá? 49, 60, 70, 80 ponto alguma coisa, mais o ponto 2. Eu não vou fazer o cálculo, tá? Porque acredito que tenha dado certo e ele tenha chegado na casa dos 84,68 os valores quebrados. Então, a gente conseguiu calcular via base de dados o valor total dos itens, que é a soma de todos os itens respectivamente, né? Que é a quantidade de vezes os valores unitários deles. Então, essa é a base de dados que a gente utilizou para o restaurante do Papai Noel nessa véspera de Natal. A gente pode também exportar a base de dados, por fim. A gente pode vir aqui, ó, no PHP-MyAdmin, exportar. A gente pode selecionar rápido o formato, a gente pode escolher, tá? Vou selecionar SQL e exportar. Aqui ele vai salvar o valor aqui, .sql. A gente pode abrir ele, inclusive, como um bloco de notas, tá? Eu não vou abrir com VS Code, só para a gente verificar. Que é o que a gente fez ao longo do nosso encontro, claro que para criar a base de dados, não para inserir os comandos DML. Os comandos DML você precisa se anotar eles separadamente para a gente conseguir salvar em algum lugar e ter um log deles. Todo esse código,
questão da base de dados, os comandos DML, que a gente não colocou explicitamente aqui nos slides, você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, o link estará na descrição. Um abraço e excelentes projetos com base de dados relacionais MySQL.